Peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre Lautaro Dias, jogador que parece estar na mira do Santos, mas há controvérsias, há outras informações que eu vou falar com vocês durante esse vídeo, tá? Deixa o seu like que é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito e hypa este vídeo para que mais pessoas sejam impactadas com esse conteúdo e você me ajuda demais, tá? Hypar o vídeo, canais com menos de 500 mil inscritos tem essa possibilidade, então vai lá, não posso fazer no Futirinhas, eu posso fazer aqui. Me ajuda aí hypando o vídeo que eu vou ficar muito grato, tá? Vamos falar de Lautaro Dias, que é um nome na pauta do Santos, e aí eu vi alguns comentários nos outros vídeos dizendo, você fala de jogadores que você não gostaria, mas você nunca sugere quem você gostaria, o que é uma mentira, tá certo? Mas vou fazer esse caminho aqui, já que essas pessoas gostam de fazer isso. Neste vídeo eu vou falar jogadores que eu gostaria nessa posição, o que poderia agregar no elenco, tá? Não vou seguir a toada, tipo, o Vitinho. Vou tentar ir para uma linha de raciocínio diferente, até de um que eu já falei aqui anteriormente, inclusive vou falar dele em primeiro lugar. Mas depois eu vou falar de outros dois atletas, vou falar de 3 jogadores que eu traria e tentaria como uma alternativa para a posição que o Santos tem buscado no ataque, né? Com a saída de 2 pontas, Gabriel Veron e Soteldo, quem que eu gostaria que o Santos fosse atrás. Fechado? Mas vamos falar primeiro de Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro, contrato até 2028 e que, uma matéria aqui eu vou ler do O Tempo, tá? Do jornal O Tempo, falando sobre ele, que o Santos teria interesse, tá bom? Mas vamos lá, primeiro aqui, ó. Santos de Matos, Alexandre Matos, aparece como interessado em Lautaro Dias. Atacante não atingiu o limite de partidas pelo clube, pelo brasileiro, né? No limite de 7 jogos e é desejado no país. A matéria de Lucas Maia. Cotado para ser um dos jogadores que deixarão o Cruzeiro na próxima janela de transferências, o atacante Lautaro Dias tem um novo possível destino. Trata-se do Santos, que acabou de renovar com o Neymar e tem como executivo de futebol o ex-CEO Celeste Alexandre Matos. O dirigente gosta do futebol do argentino e acha que ele poderá agregar ao Peixe, especialmente pela oportunidade de mercado, conforme apurou o Tempo Esportes. No elenco da Raposa, comandado pelo técnico Leonardo Jardim, Lautaro é um dos atletas considerados negociáveis. Houve uma conversa entre as partes nos últimos dias e evolução. Tendência é que o camisa 26 saia, num primeiro momento, por empréstimo. Como a reportagem adiantou, essa definição, no entanto, só se daria após o retorno das férias dos jogadores na próxima sexta, né? Hoje, dia 27/6. Um dos concorrentes do Santos na questão é o Internacional. O Sport Recife também sondou a situação do atleta de 27 anos. Como disputou 4 partidas pela Série A, ele pode disputar a competição por outro time. O limite é 6 partidas. Histórico. Lautaro foi contratado pelo Cruzeiro em julho de 24 junto ao Independiente Del Valle por 3 milhões de euros. Ele assinou o contrato até dezembro de 2028. Com problemas físicos, jamais se firmou como titular, mas é constantemente acionado. Em 2025, disputou 16 jogos e marcou 2 gols, tá certo? Essa é a informação do O Tempo, né? Mas a informação de outro setorista, provavelmente o mais respeitado do Cruzeiro, não que seja o único, mas o mais respeitado aí em matéria de Cruzeiro, Samuel Venâncio, soltou a informação de que não existe nada com relação ao Santos. Pode ser que o Internacional e o Sport estejam realmente na briga pelo Lautaro Dias, mas que neste momento, dia 27/6, não há nada com relação ao Santos, apesar do Alexandre Matos, o superintendente esportivo, dirigente esportivo, CEO, todas essas coisas aí, né? O executivo de futebol do Santos, né? Estar trabalhando agora no clube e ter passado pelo Cruzeiro recentemente, parece que não há nada entre Lautaro Dias e Santos, tá? Minha opinião sobre o jogador, no Independiente Del Valle, ele jogou muito bem. Tá? Inclusive, ele foi campeão da Copa Sul-Americana, né? Às vezes eu falo Copa Sul-Miranda, tá? Da Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle, foi muito bem ali, fez gols na final, né? Foi um jogador muito interessante naquele Independiente Del Valle que derrotou, se eu não me engano, o São Paulo, né? Com 2 gols dele naquele jogo. E aí o Cruzeiro foi interessado. E eu já acho que já coloquei ele em vídeos anteriores de scout, que eu achava interessante ter o Lautaro Dias. Acho um jogador que gosta de jogar pelos lados do campo, mas na minha visão é mais um segundo atacante, um falso 9, um cara que sai da área para fazer tabelas e tal. Num time com 2 atacantes, a tendência é que ele funcione melhor. Só que no Cruzeiro, infelizmente,
né, ou felizmente, o Lautaro Dias não conseguiu desenvolver o futebol que ele tinha desenvolvido no Independiente Del Valle, que despertou o interesse do Cruzeiro pela sua contratação. Ele não conseguiu ser esse jogador no Cruzeiro. Óbvio que eu não acho que ele tenha vindo ao Cruzeiro para ser titular absoluto, mas a esperança é que ele conseguisse se consolidar com o tempo e até tomar a titularidade, né? Eu acho que ele veio para ser uma alternativa ao Caio Jorge, mas ele nunca conseguiu desenvolver isso. E eu não vejo ele tanto como um ponta, tá? Apesar da carência do Santos ser tratada como um ponta, eu não vejo o Lautaro jogando como um ponta direito ou um ponta esquerda. Eu vejo justamente esse cara de mais flutuação na frente da área para buscar tabelas, para ser um cara que também seja um camisa 9, mas não um pivô. Aquele cara que se movimenta, o que a gente diz como um segundo atacante, né? Um ponta de lança, talvez. Então eu não vejo ele encaixando em times com 3 atacantes. Pode até ser que ele seja usado nessas funções, mas não vejo ele se destacando justamente como um ponta, tá certo? Mas aí a gente vai para outros jogadores, né? Bom, já que você nunca indica ninguém, o que é mentira, mas volto aqui a trazer, eu vou falar 3 jogadores. Um eu já falei recentemente, né? No vídeo que eu fiz de jogadores que eu indicaria ao Santos. Eu vou falar do primeiro aqui, que é o Yannis Raj, tá? O Yannis Raj, prioritariamente, ele é um meia. Mas ele joga nas duas pontas também, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, assim como o Barreal. Ele é um jogador nas características parecidas com as do Barreal, só que o Yannis Raj é destro, tá? Ele está em fim de contrato, então é justamente o perfil de atleta que o Santos busca. Eu não sei, não tenho informações, se ele está com um novo contrato engatilhado com o Rangers da Escócia ou com algum outro clube europeu. Eu não sei dessa informação, então estou trazendo dentro do que é o contrato dele agora. O contrato dele é igual ao do Neymar anterior, né? Se encerra no dia 30 de junho, ou seja, daqui 3 dias. Ele vai encerrar o contrato e estará no mercado disponível. Eu, se pudesse indicar, indicaria muito bem esse jogador, porque você tem um atleta que faz 3 funções, né? Você pode ser o Raj, um meia pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ou até um meia centralizado. Acho muito bom jogador, não é nada perto do que o pai dele foi. Um excelente camisa 10, o melhor jogador da história da Romênia. Embora muita gente, mas a Romênia não tem futebol? Tem. Sempre teve uma seleção, pelo menos na minha geração, que era de disputar Copas do Mundo e ser muito boa, com o George Raj, pai do Yannis, sendo um jogador interessante. O Yannis Raj é um jogador de seleção romena, esteve na última Eurocopa, acho um jogador talentoso, tem 27 anos, ou seja, é uma idade muito boa para você aproveitar um atleta, não tem um salário gigantesco, apesar de receber em euro, ele não recebe 800 mil por mês, ele recebe por volta de 400 mil reais por mês, então é um salário acessível aos clubes do futebol brasileiro, lembrando, sempre dando o exemplo, Tassiano recebe 800 mil reais por mês no Santos, tá bom? Então eu acredito, por exemplo, que o Vitinho viria ao Santos, se viesse, para receber muito mais que 400 mil reais por mês, tá certo? Então eu acho um jogador interessante. Não vem de uma grande temporada, tá certo? A temporada em números, tá? Não é tudo que um jogador faz, mas só em números. 32 jogos, 5 gols e 7 assistências. Mas não foi um cara de jogar 90 minutos. Foi muito mais um cara vindo do banco de reservas. Então, é um cara que eu acho interessante e tentaria a contratação desse jogador. Tá certo? Pode vir e não dar certo, acho que não vem, mas eu acho interessante. O segundo nome que eu vou falar é um jogador do Catar. Ele é Qatari, tá? Que é o Akram Afif. Jogou a Copa do Mundo do Catar, era o camisa 10 da seleção Qatari. Na seleção do Catar é uma seleção muito fraca. O Afif, ele joga até agora, dia 30 de junho, pelo Al Sadd, que é o time mais forte do Catar. Tem números espetaculares e o Afif já jogou em outros mercados. O Afif já jogou na Espanha, né? Foi em clubes ali, já jogou na Bélgica também, já passou por Villarreal, pelo Eupen da Bélgica, né? Ele passou na base do Sevilha, ele se formou como profissional pelo Villarreal, aí ele vai pro Al Sadd, depois volta ao Villarreal, então foi um jogador que passou por alguns mercados, tá? Ele tem 28 anos de idade e a média de gol dele é absurda. Óbvio que a gente tá falando do futebol do Catar, tá certo? O Roger Guedes joga lá no Catar. A liga não tem um monte de jogos, é uma liga mais curta, mas só para trazer os números do Afif, tá bom? 36 jogos pela Liga Qatari, 23 gols e 22 assistências. São números impressionantes. De novo, é uma liga mais fraca, é uma liga, sei lá, de terceiro, quarto escalão,
a Liga do Catar, que tem bons jogadores, né? Roger Guedes está lá, Verratti está lá, são alguns jogadores interessantes. O Al Sadd é o maior clube ali do Catar, tá? É o que tem mais títulos, mas o Afif é o craque do melhor time do Catar. Óbvio que ele deve ganhar um salário absurdo, porque afinal ele joga no Al Sadd, o Al Sadd paga muito dinheiro. Para ele sair do Catar, né, que tem toda a parte da cultura, da religião, né, porque muito provavelmente o Afif é muçulmano, tudo isso, óbvio, é muito mais fácil ele estar no Catar e jogar no país dele, onde ele está acostumado, habituado. O clima é bem mais forte do que aqui no Brasil, né, com relação a calor, então não teria esse problema de adaptação com relação ao clima, mas tem toda a parte cultural, tudo isso, salário, se adequar. É só se o jogador realmente quiser uma aventura, né? Mudar de ares, tentar um novo caminho. É só isso, né? Mas como eu sempre digo, conversar é sempre de graça. Tenta o contato. Cara, Afif, né? O Afif joga como ponta pelo lado esquerdo, tá? Ele é um ponta pelo lado esquerdo ou um falso 9. Joga também como atacante, né? Se precisar de 9, também faz essa função. Mas prioritariamente é um atacante pelo lado esquerdo, assim como o Guilherme. Só que os números do Afif são muito bons, muito consistentes. Mas, de novo, é uma liga mais fraca e, obviamente, tem todas essas coisas que eu tô falando, né? Adaptação, clima eu acho que não seria um problema, mas adaptação cultural, principalmente, com termos de religiosidade, língua, né? Mas o Afif fala espanhol, então acredito que seja mais fácil para ele uma adaptação com relação à língua. E não acho que ele seria mal recebido no futebol brasileiro, né? Então acho interessante. E como eu disse, tô saindo um pouco do caminho natural. Traz jogador brasileiro ou da Argentina. Eu tô trazendo 2 europeus e um árabe, né? Um asiático do Catar, tá bom? O último nome que eu vou falar é um jogador inglês. Eu esqueci o nome do cara. O Indás? Não é o Indás, é o Dolan. O Thierry Dolan, camisa 10 do Blackburn Rovers, da segunda divisão da Inglaterra. Também joga nas duas pontas, mas no caso do Dolan, principalmente pelo lado direito, mesmo sendo destro, então ele não é um ponto invertido, embora possa jogar como ponto invertido também, tá? Mas o Dolan joga como ponta pelo lado direito e é destro. Ele tem 23 anos, também é em fim de contrato com o Blackburn. O contrato do Blackburn com eles também vence no dia 30, então ele está livre no mercado. Ele é o camisa 10 do Blackburn, 7ª posição. O Blackburn ficou uma posição de lutar para subir no futebol inglês, né? Porque assim, os 2 primeiros sobem da segunda divisão para a primeira, né? Sobem para a Premier League. E do terceiro ao sexto, eles disputam um playoff para ver quem será o campeão desses 4 times para subir. Acabou subindo o Sunderland. O Sunderland terminou na 4ª posição, né? Aí ficou Sheffield versus Bristol, Sunderland versus Coventry. O Sunderland venceu o Coventry, o Sheffield venceu o Bristol, e aí o Sunderland derrotou o Sheffield e subiu para a Premier League depois de vários anos, né? Entre segunda e terceira divisões. O Blackburn ficou a 2 pontos do Bristol, que terminou na 6ª posição, para lutar por essa vaga. Então fez uma temporada razoavelmente boa. O Dolan, em números absolutos, 47 jogos, 7 gols e 6 assistências. São números melhores que o do Soteldo, por exemplo. Ele é um jogador mais forte no X1, é um jogador mais do drible, do cruzamento, da jogada para a linha de fundo, até por jogar de pé direito do lado direito, né? Então ele é um jogador que abre para a linha de fundo e faz cruzamentos, mas é um jogador também que afunila para o meio se jogar invertido. Então ele pode jogar nessas duas funções, tá? 1,70 m de altura. Acho um jogador interessante, tá? Não só, olha, acompanho muito. Eu vi alguns highlights, né? Aí você lê número, vai ver SofaScore, Flash Score, o gol, aquela coisa toda que eu sempre falo aqui, né? Transfer Marketing, olha várias coisas deles para tentar entrar nos pormenores e tentar entender como esse jogador pode contribuir. Mas é um jogador que já foi convocado para a seleção de base da Inglaterra, né? É um jogador que se desenvolveu, se eu não me engano, no próprio... Não, ele se desenvolveu no Preston North End, que é inclusive o primeiro campeão inglês da história, né? Primeiro vencedor da liga inglesa. Mas ele se profissionalizou pelo Blackburn. Ele se transferiu ainda no Sub-20, foi pro Blackburn, virou profissional e desde então está lá. Subiu em 2020, tem 23 anos de idade, é o mais jovem dessa lista aqui, né? O Dolan tem 23 anos, o Raj tem 27 e o Afif tem 28. São todos jogadores em fim de contrato, ou seja, estão grátis, né? Livres para negociar com qualquer clube e que você pode fazer uma oferta. O Dolan joga na segunda divisão inglesa,
Também não são salários astronômicos, tá? São salários mais condizentes com a nossa realidade. E também acho que poderia ser uma tentativa de alguma coisa, tá certo? Desses aqui, quem seria meu preferido? O Raj. Eu acho que ele te entrega mais posições dentro de campo. Mas eu acho que qualquer um você dá pra pelo menos conversar e entender o que esses jogadores pretendem. Que foi o caso do Ravi Puado, que o Santos foi atrás também nessas condições, né? Em fim de contrato, né? Fez uma boa temporada ali jogando pelo Espanhol e recebeu do Puado. Ó, muito obrigado pelo convite, mas eu prefiro continuar aqui na Espanha, né? E aí tá tudo certo. Você foi lá e consultou o cara, você foi conversar, foi de graça. Se o cara tiver interesse, beleza. E a gente pode usar sempre o exemplo do Memphis indo pro Corinthians, cara. O Corinthians foi no Transfer Market, pegou o e-mail do agente do Memphis, mandou um e-mail e contratou o jogador. Por que o Santos não pode tomar o mesmo caminho, né? Não necessariamente no Transfer Market, pegar o e-mail do empresário e mandar alguma coisa. Tentar buscar o contato de algum desses 3 atletas e tentar conversar para saber se tem interesse. Tudo parte de buscar um interesse. Ô Raj, você tem interesse em jogar no Brasil? No Santos? Time que tá o Neymar? Não, obrigado, quero ficar na Europa. Tá, Dolan, você tem interesse em jogar no Brasil? No time do Neymar, tal, no Santos? Tenho. Beleza, então vamos conversar. O que você pretende? Você teria dificuldade com o clima, né? Aqui é mais calor, você tem que viajar mais, aqui a gente faz concentração? Sei lá. Conversa. Acho que é interessante, é um caminho que pode ser. Acho que vai acontecer? Não acho. Acho muito difícil de acontecer porque o Santos não é mais conhecido por ser um clube desse nível de fazer esse tipo de contratação. Já foi no passado, com o Cazu, até com os jogadores africanos que passaram no Santos, mas eu não acho que isso é um caminho atual, né, do nosso clube. Mas espero que isso mude, que possa buscar esse tipo de alternativa também. Dito isso, se não vier um jogador assim para resolver um problema, para jogar de titular, eu prefiro investir na base, como eu disse em outros momentos, né? Que muita gente descontextualiza, mas enfim, se for para trazer um reserva, tipo o Vitinho, que vem para ser reservaço, para ganhar 700 pau por mês, não. Matheus Xavier. Ganha muito menos, tem muito mais possibilidade de desenvolver na carreira, de crescimento, de potencial venda. Tudo isso é só mais benéfico do que você ter um Vitinho no seu elenco, tá certo? Mas eu quero te ouvir, tá certo? Deixa sua opinião nos comentários. Gosto de interagir com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para todos e até a próxima.